A crise de 1929, também conhecida como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York ou crash da Bolsa de 1929, foi uma das crises econômicas mais devastadoras da história mundial. Aqui estão alguns pontos importantes sobre essa crise. Causas. A crise teve várias causas complexas, incluindo o superendividamento dos consumidores, a especulação excessiva no mercado de ações, a desigualdade econômica, a queda da produção industrial e agrícola, além de desequilíbrios comerciais internacionais. Queda do mercado de ações. Em 24 de outubro de 1929, conhecido como Quinta-feira Negra, ocorreu uma queda abrupta nos preços das ações na Bolsa de Valores de Nova York. Esse evento marcou o início da crise, que se agravou nos dias seguintes, culminando em 29 de outubro, conhecido como Terça-feira Negra, quando mais de 16 milhões de ações foram negociadas em um único dia, causando colapsos financeiros e perdas significativas de riqueza. Impacto econômico global. A crise de 1929 teve um efeito dominó nos países ao redor do mundo. A queda da produção industrial, o aumento do desemprego e a redução do comércio internacional resultaram em uma recessão global. Países exportadores, como os Estados Unidos e o Brasil, foram particularmente afetados, pois as demandas por seus produtos caíram drasticamente. Desemprego e pobreza. A crise levou a altas taxas de desemprego e pobreza generalizada. Milhões de pessoas perderam seus empregos, e muitas famílias lutaram para sobreviver. A falta de apoio social adequado agravou ainda mais a situação, levando a um aumento do sofrimento e da desigualdade. Respostas governamentais. Os governos adotaram várias medidas para tentar lidar com a crise. Nos Estados Unidos, o governo implementou o New Deal, um pacote de políticas e reformas econômicas, sociais e financeiras para estimular a recuperação. Em outros países, como o Brasil, foram tomadas medidas para proteger a indústria nacional e incentivar a substituição de importações. Lições aprendidas. A crise de 1929 teve um impacto duradouro na economia e na política. Ela destacou a importância da regulamentação financeira, do controle dos ciclos especulativos, da proteção social e da cooperação internacional. As lições aprendidas com essa crise influenciaram a criação de instituições econômicas, como o Fundo Monetário Internacional, FMI e o Banco Mundial, e ajudaram a moldar as políticas econômicas nas décadas seguintes. A crise de 1929 teve um impacto profundo na história econômica e social do século XX. Ela serviu como um lembrete das consequências devastadoras de um sistema financeiro desregulado e das desigualdades econômicas. As medidas tomadas em resposta à crise ajudaram a estabelecer políticas e estratégias para prevenir crises futuras e buscaram criar um sistema econômico mais estável e inclusivo. A Grande Depressão teve um impacto particularmente devastador nos Estados Unidos, onde teve origem. Aqui estão alguns dos principais aspectos da Grande Depressão nos Estados Unidos. Colapso do mercado de ações. O crash da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929 foi o evento mais visível e dramático da crise. Em apenas alguns dias, as ações perderam um valor significativo, levando à falência de muitos investidores e empresas. Desemprego em massa. A Grande Depressão resultou em uma taxa de desemprego extremamente alta nos Estados Unidos. Milhões de pessoas perderam seus empregos à medida que as empresas faliam ou reduziam drasticamente sua produção. A taxa de desemprego atingiu seu pico em 1933, chegando a cerca de 25%. Queda da produção industrial. A produção industrial dos Estados Unidos despencou durante a Grande Depressão. As fábricas operavam com capacidade ociosa, muitas foram fechadas e os trabalhadores foram demitidos em massa. A falta de demanda por produtos contribuiu para essa queda na produção. Crise agrícola. A crise econômica afetou severamente o setor agrícola nos Estados Unidos.
Os agricultores enfrentaram uma combinação de superprodução, preços baixos e dívida. A seca também atingiu várias áreas, agravando ainda mais as dificuldades do setor agrícola. Pobreza e dificuldades econômicas. A Grande Depressão levou a um aumento significativo da pobreza e das dificuldades econômicas em todo o país. As pessoas lutavam para obter alimentos, moradia e cuidados médicos básicos. Muitas famílias perderam suas economias e suas casas devido a execuções hipotecárias. Resposta do governo. O governo dos Estados Unidos implementou uma série de medidas para tentar lidar com a crise. O presidente Franklin D. Roosevelt lançou o New Deal, um conjunto abrangente de programas e reformas destinados a aliviar o sofrimento econômico, criar empregos e estimular a recuperação. O New Deal incluía programas de assistência social, investimentos em infraestrutura e regulação dos mercados financeiro e trabalhista. A Grande Depressão nos Estados Unidos teve um impacto profundo e duradouro na sociedade e na política do país. As lições aprendidas com essa crise influenciaram a forma como o governo dos Estados Unidos lida com crises econômicas e moldaram a perspectiva sobre o papel do governo na economia. A Grande Depressão também teve um impacto significativo no Brasil. Embora o país tenha sido afetado de maneira diferente em comparação aos Estados Unidos, a crise econômica global teve consequências profundas na economia brasileira. Aqui estão alguns dos principais aspectos da Grande Depressão no Brasil. Queda das exportações. O Brasil dependia fortemente das exportações agrícolas, especialmente do café, como fonte de receita. Com a crise global, a demanda por produtos brasileiros diminuiu drasticamente, resultando em uma queda acentuada nas exportações. Isso afetou negativamente a economia brasileira, uma vez que o país dependia dos mercados externos para impulsionar seu crescimento. Colapso dos preços do café. O Brasil era o maior produtor e exportador mundial de café na época da Grande Depressão. Com a queda na demanda internacional, os preços do café despencaram, levando a uma crise no setor cafeeiro brasileiro. Muitos cafeicultores enfrentaram dificuldades financeiras e tiveram que lidar com a superprodução e a falta de compradores. Crise bancária e financeira. A crise econômica global afetou o sistema bancário brasileiro. Vários bancos enfrentaram dificuldades financeiras e entraram em colapso. Isso resultou em uma crise bancária e na perda de confiança no sistema financeiro, que teve impactos negativos na economia como um todo. Desemprego e pobreza. A queda nas exportações, a crise do café e a falta de investimentos levaram a uma alta taxa de desemprego no Brasil durante a Grande Depressão. As pessoas perderam seus empregos e enfrentaram dificuldades financeiras. A pobreza aumentou e muitas famílias lutaram para atender às necessidades básicas. Resposta do governo. O governo brasileiro adotou medidas para tentar lidar com os efeitos da Grande Depressão. Foram implementadas políticas de protecionismo econômico, como a imposição de tarifas e cotas para proteger a indústria nacional. Além disso, o governo buscou diversificar a economia e reduzir a dependência do café como principal produto de exportação. A Grande Depressão no Brasil teve um impacto duradouro na economia e na sociedade do país. A crise levou a mudanças estruturais na economia brasileira, incentivando a industrialização e a diversificação dos setores produtivos. A crise também teve implicações políticas, contribuindo para a instabilidade política e social que culminou na Revolução de 1930, que resultou na ascensão de Getúlio Vargas ao poder e em transformações significativas na política e na economia brasileiras. A vida durante a Grande Depressão foi extremamente difícil para muitas pessoas em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos e em outros países afetados pela crise. Aqui estão alguns aspectos da vida durante esse período. Desemprego em massa. A Grande Depressão resultou em altas taxas de desemprego. Milhões de pessoas perderam seus empregos e lutaram para encontrar trabalho.
A falta de oportunidades de emprego levou a uma situação de desespero, com pessoas enfrentando dificuldades financeiras e incerteza em relação ao seu futuro. Pobreza e dificuldades econômicas. A crise econômica levou a um aumento acentuado da pobreza. Muitas famílias lutavam para obter alimentos, moradia e cuidados médicos básicos. O acesso a necessidades básicas tornou-se um desafio, e os programas de assistência social da época não eram suficientes para atender a todas as necessidades. Queda nos padrões de vida. E durante a Grande Depressão, os padrões de vida caíram significativamente. As pessoas tiveram que reduzir seus gastos ao mínimo necessário. O luxo e os itens não essenciais foram deixados de lado, e a vida se tornou uma luta diária para sobreviver. Perda de moradia. E muitas pessoas perderam suas casas durante a Grande Depressão devido à incapacidade de pagar hipotecas ou aluguéis. Execuções hipotecárias e despejos tornaram-se comuns, levando a um aumento no número de pessoas desabrigadas ou vivendo em condições precárias. Solidariedade e apoio comunitário. Apesar das dificuldades, a Grande Depressão também trouxe à tona um senso de solidariedade e apoio comunitário. As pessoas se uniram para ajudar uns aos outros por meio de programas de ajuda mútua, como cozinhas comunitárias e mutirões para construir abrigos. Cultura e entretenimento. Durante a Grande Depressão, o entretenimento e a cultura foram uma forma de escapismo para muitas pessoas. O cinema se tornou uma forma popular de entretenimento acessível, permitindo que as pessoas esquecessem temporariamente suas dificuldades. A vida durante a Grande Depressão foi marcada por dificuldades econômicas, pobreza e incerteza. No entanto, também houve resiliência, solidariedade e tentativas de encontrar formas de lidar com a crise. A crise teve um impacto duradouro na sociedade e na economia, moldando a política e as políticas governamentais nas décadas seguintes. A Grande Depressão foi um período de crise econômica sem precedentes que afetou tanto os Estados Unidos quanto o Brasil e teve um impacto profundo na vida das pessoas. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a crise resultou em altas taxas de desemprego, pobreza generalizada e dificuldades econômicas. As pessoas enfrentaram dificuldades para encontrar emprego, sustentar suas famílias e atender às necessidades básicas. No entanto, em meio às adversidades, também houve exemplos de solidariedade e resiliência. As comunidades se uniram para ajudar uns aos outros e encontrar maneiras de enfrentar a crise. O governo implementou medidas para tentar aliviar o sofrimento econômico e impulsionar a recuperação. A Grande Depressão teve um impacto duradouro na sociedade e na política. Nos Estados Unidos, o New Deal implementado pelo presidente Franklin D. Roosevelt trouxe mudanças significativas nas políticas governamentais, estabelecendo um maior papel do Estado na economia e na proteção dos cidadãos. No Brasil, a crise contribuiu para transformações políticas e econômicas, incentivando a diversificação da economia e a busca por maior autonomia em relação às exportações agrícolas. Embora a Grande Depressão tenha sido um período de grande sofrimento e dificuldades, também serviu como um momento de aprendizado e reflexão. As lições aprendidas com essa crise moldaram a forma como os países lidam com crises econômicas e ajudaram a estabelecer políticas e estratégias para prevenir e mitigar futuras crises.